A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11, está escrito: porque nenhum outro fundamento pode alguém lançar além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Todo cristão sabe que não pode colocar nenhum outro fundamento que não seja Cristo Jesus. Todavia esse mesmo grupo de cristãos se prende nas leis deixadas pelo Senhor Jesus Cristo ao povo hebreu, a fim de que eles pudessem ter comunhão para com o próprio Cristo Jesus através da lei deixada pelo profeta Moisés. Porém, como nós somos cristãos tementes a Jesus Cristo, o qual é o nosso Senhor e Salvador, o Deus absoluto, não podemos em hipótese alguma deixar-nos levar pela tradição judaica, na qual condenou o nosso Senhor e Salvador à morte de cruz, pelas mãos de Roma. Então o fundamento dos seguidores de Cristo Jesus tem que ser unicamente e exclusiva, o próprio Senhor Jesus Cristo, ao que é admissível que pessoas se dizendo cristã, tenham suas vidas baseadas em fundamentos relativamente judaicas ou grego-romanas, que não estão ligadas diretamente ao próprio Cristo Jesus. Como podemos dizer que pertencemos a Cristo Jesus, todavia somos presos na tradição religiosa, aos conceitos deixados para um povo que negou o Senhor Jesus Cristo a ponto de entregá-lo nas mãos de Roma para ser morto, isto porque pela lei, ou seja pela tradição, eles não poderiam matar ninguém, se não tivesse a ordem do próprio Senhor Jesus Cristo, porém entregar nas mãos dos romanos pode. Esta é a forma de pensar dos religiosos, não somente judeus, mas cristãos, que condenaram o Senhor Jesus Cristo ou um dos seus seguidores à morte, seja física ou espiritual, porque este não segue sua filosofia religiosa. O nosso fundamento, a nossa convicção, a nossa rocha tem que ser Cristo Jesus. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de Isaías, capítulo 29, versículo 16, está escrito: certamente o seu colocar as coisas às avessas será considerado como o barro do oleiro, pois dirá a obra daquele que a formou, ele não me fez. Ou dirá a coisa modelada daquele que a modelou, ele não tem entendimento. Quantas são as vezes que a religião, estas igrejas relativamente cheias de falsas doutrinas tentam distorcer a palavra de Cristo Jesus, focando somente aquilo que eles querem, pregam somente aquilo que é de interesse deles, esquecendo da própria palavra do Senhor Jesus Cristo, para de certa forma satisfazer o seu próprio ego, que na maioria das vezes está relacionada à questão financeira. Precisamos ter coerência com relação às coisas na qual o Senhor Jesus Cristo tem feito por nós. É inadmissível que aceitamos que o Evangelho de Cristo Jesus possa ser fatiado para satisfazer o ego de alguns proprietários de edificações na qual eles denominam igrejas do Senhor. Que Deus é este que eles pregam? A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de Romanos, capítulo 15, versículo 20, está escrito: e desta maneira me esforcei para pregar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento de outro homem. O Evangelho de Cristo na qual temos que pregar, não pode ser um evangelho baseado em conceitos, em doutrinas de homens, mas nos fundamentos da palavra na qual nos é revelada pelo Espírito Santo, pois se o Espírito Santo não nos revelar a vontade de Cristo Jesus, o plano do Senhor para nossas vidas, o que o Senhor quer que façamos, como poderemos anunciar, pregar o Evangelho de Cristo Jesus? Um fato tradicional, mas não histórico, que diz que na Basílica de São Pedro, no Vaticano, tem fortes indícios da existência de uma das 30 moedas de prata ao qual Judas Iscariotes, o traidor, havia recebido por trair o Senhor Jesus Cristo. Todavia, quando comparamos a tradição religiosa com os fatos bíblicos, entendemos as tais moedas de prata, o fruto da traição de Judas Iscariotes a Jesus Cristo, foram usadas para comprar um terreno fora da cidade, o qual veio a se tornar um cemitério para enterrar os estrangeiros que morressem em Jerusalém. Sendo assim, essa ideia, essa tradição de que há uma das moedas conservada, guardada em Roma não proceder, não é real, não é verdadeiro, pois ainda que alguém tivesse oferecido tal moeda à Igreja Católica, ainda que fosse no primeiro dia de fundamento da Igreja, entregue nas mãos do imperador Constantino, não teria como averiguar os fatos, porque a Igreja havia sido fundada cerca de 295 depois de Cristo e até então a Igreja primitiva antecessora da Católica não tinha nada disto com ela. Assim como no interior de São Paulo, da cidade de Aparecida, na Catedral Basílica de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, o segundo maior templo religioso católico, menor somente que a Basílica de São Pedro, no Vaticano, veja a crença religiosa de um suposto fragmento de madeira oriunda da cruz de Cristo Jesus, estaria dentro da cruz de concreto construído no alto da torre da Basílica. Contudo, são crenças religiosas que foram passando de geração a geração,
mas não têm indícios reais ou fatos históricos que comprovam tais crenças, que possamos abandonar as tradições religiosas, os conceitos religiosos, e analisamos somente a Escritura Sagrada, aquilo que a Bíblia nos fala, aquilo que a Bíblia nos relata, aquilo que a Bíblia trata para conosco. Não deixamos ser iludido, não deixamos ser enganados, quer seja por uma moeda ou pela lasca de madeira da cruz ou pela promessa de enriquecimento na qual é prometido pelas igrejas protestantes neopentecostais com a Igreja Universal. Que os nossos fundamentos seja somente o Senhor Jesus Cristo, nada além disso. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 16, está escrito: para pregar o Evangelho nas regiões além de vós, e não para vos gloriardes de coisas na área de outros, que já estavam preparadas. A palavra do Senhor Jesus Cristo é clara, está nos dizendo que cada um de nós temos um chamado, um propósito na qual o Senhor Jesus Cristo firmou conosco, nos deixando responsáveis por pregar o Evangelho. Sendo assim, não podemos entrar em atrito para com nosso irmão, porque quem somos nós, para julgar quem está em comunhão com Cristo? Se o chamado dele não é o mesmo nosso, existem igrejas religiosas que se apegam aos fatos na qual não existem por parte do Senhor Jesus Cristo uma abordagem, como o caso de tatuagens, quantas vestes, a transfusão de sangue e tantas outras bobeiras, coisas terrenas, e acabam abrindo discussões e não nos acrescentem nada nos fé em Cristo Jesus. Focamos naquilo que realmente importa, o Evangelho de Cristo Jesus, na qual nos foi dada a cada um de nós, quando chamado pelo Senhor Jesus Cristo, para que compreenda junto ao Senhor Jesus Cristo nosso chamado. Então que cada um de nós possa fazer a pergunta: qual é o meu chamado? E Espírito Santo haverá de nos revelar qual é o chamado do Senhor Jesus Cristo para nossas vidas, a fim de que possamos iniciar o nosso ministério sem olhar para o lado, sem fazer comparações com os nossos irmãos, mas focados em anunciar boas novas, àqueles que ainda não ouviram o Evangelho de Cristo Jesus. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 4, está escrito: porque, se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não aceitastes, vós o podeis suportar. Qual foi o Evangelho que fomos instruídos? Foi o Evangelho da maternidade, da prosperidade, da cura, da libertação, ou foi o Evangelho do negar-se a si mesmo e seguir após Jesus Cristo, obedecendo seus mandamentos? Que possamos nesse momento fazer essa reflexão, a fim de que através dessa reflexão sobre quais são os nossos fundamentos do nosso chamado diante de Cristo Jesus, que possamos hoje ainda nos reconciliar com Cristo Jesus, a fim de que possamos voltar a fazer a sua vontade e o seu querer, que é pregar o Evangelho de Cristo Jesus e não o Evangelho da Igreja Católica, da Igreja Protestante ou da Igreja Ortodoxa, porque o Evangelho é um só, e se não estamos seguindo o Evangelho de Cristo Jesus é porque estamos com nossas bases, os nossos fundamentos estão baseados no homem, naquilo que o homem construiu para tentar se aproximar de Deus, de Cristo Jesus, por caminhos que não é a palavra deixada pelo Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo não importa se a minha Bíblia é católica, evangélica ou ortodoxa, o Evangelho de Cristo Jesus é um só e não muda. O que muda é a doutrina, é o credo religioso que o homem criou para aprisionar a Igreja de Cristo Jesus. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de Galatas, capítulo 1, versículos do 6 ao 9 está escrito: admiro-me de que tão breve vos desviastes daquele que vos chamou para a graça de Cristo para um outro Evangelho, o qual não é um outro. Entretanto, há alguns que vos perturbam, e querem perverter o Evangelho de Cristo. Porém, ainda que alguém, nós ou um anjo do céu, vos pregasse algum outro Evangelho além do que vos pregamos, que seja ele amaldiçoado. Como já vô-lo dissemos, digo-vos agora novamente, se algum homem pregar-vos algum outro Evangelho além do que recebestes, que ele seja amaldiçoado. O cristão recebe do próprio Senhor Jesus Cristo os fundamentos do seu Evangelho para seguir em frente, porém existem aquele grupo de cristão que não se atenta à leitura da Bíblia, que não se atenta às práticas descritas na Bíblia, pois o certo seria ler, estuda as Sagradas Escrituras, antes ficamos presos àquelas falácias de homens com promessas vazias para nossas vidas. Se temos recebido um Evangelho diferente do que o Senhor Jesus Cristo nos revelou, primeiro não estamos em comunhão com o Senhor Jesus Cristo, segundo nossa fundação está marcada por mãos humanas e não por Cristo. Porque quando fazemos a nossa fundação em Cristo Jesus não nos importamos com outro Evangelho que não seja ensinado pelo Senhor Jesus Cristo, porque dia e noite meditamos na sua palavra, a fim de que por ela sejamos edificados e revelado através do Espírito Santo a vontade de Cristo Jesus para nossas vidas. Assim seguimos o objetivo proposto por Cristo Jesus para nós, que é encontrarmos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.